Ô, Sofreu Zaidan, com falta de eletricidade, hein, pô, Ronald? Zaidan, ia falar isso aí. Não tive problema aqui em São Paulo, não. Lá na Pompeia, não tive nenhum problema, nem piscou a energia. Tava fora de casa na hora que aconteceu o vendaval e a chuva, que demorou ali no máximo coisa de 20 minutos. E nem foi tanta água, apesar de ter tido um volume bom de chuva, mas nem foi tanto pela água, foi pelo vento mesmo, que carregou tudo que tinha. Mas engraçado, no mesmo bairro que eu moro, eu conheço gente que tá sem energia desde sexta-feira, desde quando aconteceu. E tá tendo que ir na casa de amigos, de pessoas próximas, para poder fazer tudo, né? Para tentar guardar alguma coisa de geladeira, a maioria perdeu absolutamente tudo. E outras estão com a vida normal. Lá, eu estava em Santana de Parnaíba no fim de semana, ela ficou de sexta-feira até as 4 da tarde do sábado. Isso é nada perto das pessoas que estão sem energia até agora, né, Zaidan? Não há dúvida, não há dúvida. É bom lembrar que há uma norma para regular, né, essas empresas que são concessionárias e também as públicas, onde as públicas ainda operam, que determina para centros urbanos, para cidades, 24 horas para restabelecimento. E no caso de zona rural, 48 horas. E aí, claro, a questão é sempre qual a explicação será dada para o prazo não ser cumprido, porque ele não tem sido desde o ano retrasado, o ano passado foi uma situação terrível, e agora de novo, estamos falando aí neste momento, se não estou defasado, Ronald, de 500 mil pessoas ainda, né? É por aí. O número está sendo atualizado, né, na medida em que os casos vão sendo resolvidos. Mas estamos falando aí desse total que é. Vamos lembrar, sexta-feira. Sexta-feira. Não é que a energia acabou ontem e o pessoal está tendo que se virar do jeito que dá 24 horas depois. Sexta-feira. Com algumas residências tendo recebido da empresa concessionária a resposta de que a energia pode voltar até o dia 17. Nós estamos falando do dia 14, de algo que aconteceu no dia 11. A gente falando que a complexidade se dá de tal forma que a energia para aquela localidade deve voltar no dia 17, até o dia 17. O bom é que ele sempre dá um limite, né? Que na maioria das vezes não é respeitado. Mas é isso. O Rafael Procópio, lá de Brasília, Zaidan, acompanhou também a entrevista coletiva do ministro de Minas e Energia, falando sobre o tema. Fala, Procópio. Oi pessoal, boa tarde a vocês e a todos que estão com a gente. Os órgãos de fiscalização e controle do governo federal vão intensificar as apurações e as cobranças sobre a concessionária de energia elétrica de São Paulo, a Enel, e também sobre a prefeitura da capital paulista. Agora há pouco, aqui no Palácio do Planalto, o secretário nacional do Consumidor, Valdir Damos, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o controlador-geral da União, Vinícius Carvalho, deram detalhes sobre esses próximos passos. Por parte da CGU, foi dito que o presidente Lula pediu uma auditoria completa do caso, incluindo as medidas que não foram adequadamente cumpridas desde o apagão de novembro do ano passado e os casos reincidentes neste ano. Foi dito também que medidas administrativas deverão ser aplicadas à Enel e também aos responsáveis por cuidar da energia de São Paulo no âmbito da prefeitura. A empresa, a Enel, já recebeu uma multa de mais de 165 milhões de reais e que está tramitando na justiça após um recurso da companhia. O ministro também afirmou que não é possível que exista um jogo de empurra entre prefeitura e concessionária, especificamente sobre a justificativa da rede elétrica ser prejudicada por galhos e árvores que caíram durante o temporal deste final de semana. Mais cedo, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já em São Paulo, afirmou que o governo estuda uma mudança nas leis para dar às distribuidoras de energia o poder de podarem as árvores para evitar quedas na rede durante temporais. De acordo com o ministro, mais da metade das ocorrências da última sexta-feira na capital paulista e região metropolitana está ligada à derrubada de galhos e troncos nos fios. De volta à coletiva aqui do Palácio do Planalto, o ministro da CGU disse que, em último caso, a depender do nível das investigações e o não comprometimento com a resolução dessa questão toda envolvendo a energia de São Paulo, a concessão da empresa pode até ser cassada, mas ele enfatizou que, nesse momento, não há nenhuma condição para isso e o que pode levar a esse cenário é justamente essas investigações, ou seja, isso é uma possibilidade, mas não que, de fato, vá acontecer.
Para a gente finalizar, por parte da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, ela já abriu em outros momentos um processo administrativo contra a Enel de 13 milhões de reais e que também está tramitando na Justiça. A Senacom não aceita a justificativa de que não há prazo para resolver o problema, isso que foi dado pela Enel, e determinou que tudo isso que está acontecendo na capital paulista seja resolvido em até 3 dias. A gente segue daqui de Brasília acompanhando os desdobramentos dessa situação. 3 dias. Vai dar o dia 17 que eles tinham falado lá. Agora, algumas coisas inegáveis, Zaidan. As árvores são mal podadas em São Paulo? São mal podadas. Elas são transformadas em estilingues. É só passar pelas ruas e você vê. Na verdade, elas já foram mal plantadas. Muitas delas foram mal plantadas debaixo de fiação. Ou a fiação veio por cima delas depois, porque tem árvores aí históricas em São Paulo e que tem fio passando pelo meio. Mas a prefeitura continua aceitando que determinadas situações aconteçam. O que tem de árvore plantada, pequenininha, mudinha, debaixo de fio, é uma grandeza, ou seja, não está pensando para frente. E o para frente chega e está aí, exposto para todos nós. Então, árvore é mal podada é uma verdade. Que a concessionária diz que vai fazer, não faz, é uma verdade. Falar sobre enterramento de fios, não deixam o processo correr, vai sempre para a justiça. Ninguém faz uma forcinha extra para fazer isso acontecer. A acusação de lado a lado tem, Zaidan, mas todos os elementos citados aqui, a gente já viu inúmeras vezes, todos eles sem solução, com o mesmo processo de solução. O Alexandre Silveira, ele falou quase bravo, né, que deu esse prazo de 3 dias, mas era exatamente o prazo que a empresa havia solicitado. E 3 dias. E, portanto, repito, além daquilo que a norma estabelece, 24 horas, que já passaram essas 24 horas há muito tempo. E ele disse que caso não consigam em 3 dias, terão de explicar por quê. O que é óbvio, né? Fica parecendo uma medida assim drástica, tal, mas é a obviedade. Se daqui a 3 dias não conseguirem, bom, por quê? Eles vão dizer por quê, se aceita ou não. Ele disse também que o Ministério manda um ofício para a Prefeitura de São Paulo, para que ela responda se há um mapeamento das árvores na capital paulista. Há esse mapeamento? Qual a situação das árvores? Quais estão condenadas? Porque árvores grandes, elas obviamente só são grandes porque têm raízes fortes e profundas. Não é vento de 120, 130 que derruba uma árvore dessa. Só cai se tiver realmente já envelhecida ou foi atacada por cupins, ou sofreu com a poluição. Por alguma razão, ela perdeu força no seu enraizamento e por isso pode tombar. A prefeitura tem de ter essa informação. E não é só bater no fio, não. Pode cair em cima de carro, cair em cima de gente, pode matar. Então, ele exige essa resposta da prefeitura. Enquanto isso, há a obviedade, né, Ronald, de que os cientistas podem discutir entre eles as causas do que está acontecendo. Mas eles não podem discutir o que está acontecendo. Ou seja, esses eventos serão mais costumeiros. Você viu ontem em Manaus, aconteceu algo muito parecido em Manaus. Então, as cidades têm de se preparar para isso. E levar a fiação para o subterrâneo vai deixando de ser uma alternativa. Passa a ser uma necessidade. É caro, é difícil, vai ser um problema tremendo? Vai. Mas é preciso saber se há alternativa, se é possível deixar como está. Então, há muitas coisas a serem feitas. Enquanto isso, o Boulos ataca o Ricardo Nunes e o Tarcísio, dizendo que eles são os responsáveis. Eles dizem que é um problema do governo federal e da ANEEL, que não é do estado nem do município. O governo federal responde que quem comanda a ANEEL foi indicada, essa gente, pelo Bolsonaro, e eles têm mandato, portanto o governo não pode afastá-los, substituí-los. E agora essa proposta do ministro de mudar a legislação para que as empresas que trabalham com eletricidade possam
podar árvores. Né? Eu vi ontem uma imagem, hoje eu vi, mas de ontem, uma equipe da Enel parada numa rua em São Paulo por horas, esperando aparecer alguém da prefeitura para cortar os pedaços de árvore ali que estavam sobre a fiação. Então, fica a culpa é dele, a culpa é daquele outro. A culpa, na verdade, todo mundo tem uma certa responsabilidade. O contrato da Enel, ele é de 18, são 10 anos, então são mais 4 anos, vai até 28. São mais 4 anos de contrato. Não sei se vão suspender, interromper, convocar uma licitação para substituí-la, mas ela tem mais 4 anos de contrato. Então, eles precisam se debruçar sobre o problema porque esses eventos não serão mais excepcionais. Eles se tornarão costumeiros, né, Ronald? Se tornarão costumeiros, farão parte da vida das pessoas da mesma maneira como já fazem, com uma intensidade provavelmente ainda maior e muito provavelmente com as mesmas respostas. Quero lembrar que quem está andando por São Paulo precisa tomar todo cuidado, porque, além de tudo, os semáforos seguem com problemas. E não é só semáforo apagado por falta de energia. É semáforo que o tempo nos fez chamar de embandeirados. É aqueles que ficam piscando ali, né? E no amarelo. Alguns têm amarelo piscante, outros piscando todas as cores do semáforo. Então, fique ligado que tem cruzamentos muito importantes, ainda com operação de pessoas da CT que lá estão, mas não tem gente da CT para ficar em todos os semáforos e não temos também solução técnica para fazer semáforos funcionarem, que é outra lástima da nossa cidade, que parece também não tem solução. Aliás, o Ronald, me permita, no sábado, na jornada, eu até falei pro PDV, né? Falei, rapaz, quando os Estados Unidos atacaram o Iraque, fizeram aquele ataque, ou aqueles ataques covardes contra Bagdá, aqueles ataques de indiscriminados, né? Você não sabe nem quem está atingindo. Então você via pela televisão ali, ao vivo, os semáforos funcionando, mesmo Bagdá sob bombardeio, né? E aí, em São Paulo, que é uma cidade muito mais rica que Bagdá hoje, não há nem comparação, qualquer chuvinha, pronto, entra em parafuso o sistema, né, Ronald? Entra em parafuso, não precisa de muita coisa, não. Ele pode escolher qual que é a intempérie, se é o vento, a chuva, os dois juntos, né? E que não vai funcionar, é certeza que não vai funcionar. Aí ficam com aquela máxima. Mas por que os radares... Bom, o radar tem que funcionar sempre, do mesmo jeito que os semáforos. Todos têm que funcionar sempre. Se um tá funcionando e o outro não, é porque o um que não tá funcionando tá usando o sistema errado.